Olá, hoje trago-vos uma reflexão em torno das imagens contemporâneas. O modo como as imagens causam um impacto no nosso mundo humano. Começo por uma citação. Et sans doute notre temps préfère l'image à la chose, la copie à l'originel, la représentation à la réalité, l'apparence à l'être. Ce qui est sacré pour lui, ce n'est que l'illusion, mais ce qui est profané, c'est la vérité. Esta é uma citação de Feuerbach, do filósofo Feuerbach, no prefácio à segunda edição da Essência do Cristianismo. E repare-se como, há cerca de, sensivelmente, 2 séculos, já Feuerbach nos situava no coração do mesmo problema, no centro da mesma questão que estamos a viver hoje, contemporaneamente. Esta reflexão, o estudo da nossa cultura contemporânea, suscita e exige, de facto, uma reflexão transdisciplinar que permita explorar um pensamento e explanar um pensamento crítico sobre a realidade que estamos a construir, ou melhor, que nos é dado a construir. O homem, caracterizado como um ser produtor, consumidor, testemunho de imagens, vê-se contemporaneamente confrontado com a exibição e manifestação de imagens que lhe são alheias por natureza. Aquilo que Flusser, por exemplo, chamaria de imagens técnicas, ou aquilo que, por exemplo, Villefan e Minguez chamariam de imagens artificiais. Da simples rotina aos tempos de lazer, tudo se opera sobre imagens. Todas as atividades da intervenção humana se encontram sob o efeito daquilo que eu me permito chamar uma espécie de ditadura imagética. O homem contemporâneo, enredado numa praxis ideológica de matriz economicista, é conduzido no seu cotidiano através das múltiplas imagens fornecidas a partir da sua própria atividade, lato sensu, enquanto ser criador. Imagens de telemóveis, imagens de vídeo, de computador, imagens de publicidade, etc. Ironicamente, a proliferação e difusão quase simultânea dessas imagens contemporâneas, nos seus diferentes usos, tem no homem um efeito que eu posso dizer absolutamente demolidor. Aquilo que é considerado a sua individualidade, a sua subjetividade, a sua identidade, passa a fazer parte de um universo imagético, informe e abstrato, que funda e radica a um só tempo uma imagem universal do sujeito homem feliz, autorrealizado, informado. A anulação do sujeito enquanto entidade diminui a sua capacidade perceptiva, o seu sentido crítico, a sua consciência e imagem do mundo. Sei que é uma tese polémica, mas que precisa de ser explanada. A nossa tese, no fundo, é dizer que a nossa consciência, que representa a nossa natureza mais íntima, pois que veicula não só a nossa forma de estar no mundo, como a nossa forma de ser no mundo, a nossa consciência, por exemplo, a nossa consciência imaginizante, a nossa consciência perceptiva, está a ser confrontada com esta absurdidade, este avassalador tsunami de imagens que destrói estas nossas capacidades, que destrói em parte o modo de funcionamento da nossa consciência. Lato sensu, mais uma vez, volto a dizer. Repare-se que esta é uma tese polémica, de facto, porque a imagem é ao mesmo tempo algo que sustenta a nossa consciência, é ao mesmo tempo algo que está por detrás do nosso próprio entendimento da realidade. Repare-se nisto. Aristóteles já notara precisamente a importância da imagem no processo de entendimento da realidade. Ele referia que nós não poderemos pensar sem imagens, ou seja, ele dizia qualquer coisa deste género, no De Anima, a alma nunca pensa sem uma imagem.
E, portanto, a importância desta relação esteve e está sempre presente, sempre pressuposta na nossa, sobretudo nas concepções dos intelectuais. E isto porquê? Porque viver é ter imagens. Viver é ter imagens. Viver é conviver com a imagem, com as imagens. E, por exemplo, como eu vos dizia, estas concepções de que viver é, no fundo, produzir e receber imagens, está, por exemplo, presente no romance de Saul Bellow, Ravelstein, ou no filme documentário de Van der Kooken, Long Holidays, entre muitos outros. Assim, a nossa tese é de que esta anulação progressiva das nossas capacidades, a diminuição da atividade desta forma de consciência e, portanto, da vida íntima do homem, e repare-se, e permitam-me abrir aqui um parênteses, porque a imagem não se deixa subsumir no mero sentido visual para a qual a imagem apela, ou seja, a imagem é também auditiva, sensitiva, etc. Fecho o parênteses. Fruto de uma intervenção contínua, de uma difusão exacerbada e manipuladora de imagens contemporâneas, da sua também instantaneidade em diferentes registros, produz, esta é a nossa tese, produz um homem alienado, produz um homem que está alheado da sua própria realidade e, portanto, quanto mais alienado estiver, tanto mais alienado estiver, quanto for a sua incapacidade para o reconhecer. Eu sei que tudo isto é polémico, mas espero que no final deste vídeo possam de algum modo perceber, se não concordar, pelo menos perceber aquilo que estou a tentar expor. Assim, começa esta abordagem por uma citação de José Jiménez no seu livro A Vida como Acaso. E cito: hoje sentimos-nos esmagados num mundo em que a redundância informática e o desdobramento envolvente das comunicações de massas nos arrastam continuamente para a vertigem da instantaneidade. Fim de citação. A análise deste tempo que vivemos, que é a contemporaneidade, e se nós tivermos presente que, por exemplo, a sugestão do declínio do homem público de Richard Sennett, por exemplo, há a noção de interpassividade do sujeito suposto gozar do Slavoj Žižek, as noções teorizadas por Georg Simmel, o José Jiménez, que já citei, o Gusdorf, o José Gil, o Bragança de Miranda, entre tantos outros pensadores, que apontam precisamente para este declínio, para um divórcio do homem consigo mesmo, para uma espécie de desidentificação do sujeito homem com a história. Contudo, o âmago da questão permanece ainda um território passível de exploração. E toda a análise ficará incompleta se o homem não for considerado no seu último reduto, isto é, na sua interioridade, na sua consciência, e de como isso se revela através das capacidades perceptivas, imaginativas, etc. O perigo, digo eu, reside na degradação, na desagregação desta forma de estar e ser. O resultado imediato é o acentuamento e o empobrecimento do seu campo perceptivo, da visão da realidade, o empobrecimento das relações humanas. No fundo, se quisermos sintetizar isto numa frase breve, o empobrecimento, a degradação da humanidade que há no homem. Então caberia perguntar como nasce, ou de onde nasce este perigo. Como temos vindo a referir, o problema radica essencialmente na proliferação das imagens contemporâneas. Dito assim, sem mais, estaríamos na iminência de uma difusa abstração que não nos levaria a lado algum. O problema tem raízes próprias. A sociedade contemporânea erigiu-se segundo premissas ideológicas de base económica que destitui o homem da sua capacidade consciente.
pois passou a fornecer-lhe, sob a forma de imagens, tudo aquilo que antes procurava ou tinha esperança de ver. E mesmo aquilo que se obrigava a ver. Fornecidos os instrumentos e os resultados, ao homem contemporâneo, no fundo, basta aceder a um serviço. Basta servir a uma ligação. Basta, no fundo, aceder àquele clique instantâneo para deixar de ser necessário usar a sua mente. Para deixar de dar uso à sua consciência, uma vez que a imagem que entra no seu mundo passa a ser, ou passou a ser, uma realidade, isto é, se quiserem, ganhou um estatuto ontológico credível, e a vida do homem passa a estar orientada, ou ganhou uma orientação para esse espetáculo das imagens. Se quisermos usar aqui uma paráfrase de Guy Debord. Trata-se do declínio da subjetividade do homem, do declínio da sua alteridade em favor de um cativeiro imagético que o transforma em objeto de manipulação. De resto, nós conhecemos isto das indústrias do lazer e do espetáculo desde que elas existem. A sua íntima natureza, a sua consciente, a sua interioridade, a sua consciência, a sua interioridade, a sua própria intimidade, o seu espaço e o seu tempo, passa a ser regulada segundo os ditames das necessidades criadas pelas leis económicas, pelas leis de um comércio global. Repare-se que o desenraizamento das relações com outrem, a adesão a virtualidades proporcionadas pelas novas tecnologias, a internet, a TV cabo, as consolas, os leitores de DVD, etc. As coisas que ainda estão para vir neste futuro próximo, ou seja, a proliferação e a operacionalidade dos meios de acesso ao mundo, faz-se agora através de imagens modificadas e codificadas segundo interesses diversos, renunciando assim a programas culturais e à intervenção no espaço público, passando assim a configurar e a prefigurar a alienação generalizada do homem contemporâneo a partir, repare-se na ironia, a partir da sua interioridade. O problema estava já detectado por Richard Sennett, aluno e seguidor de Hannah Arendt, para quem o declínio do homem público na sociedade contemporânea devia-se à ideologia ou tirania da intimidade, facilmente traduzível na vida individual desequilibrada e no esvaziamento desse homem público da esfera pública. Para compreender a necessidade de reabilitar o espaço público como a exterioridade, que constitui, segundo Richard Sennett, a dimensão construtiva da existência do ser humano. No fundo, estamos aqui a apelar àquele conhecido homem social, ao ser social, por contraposição, à perspectiva intimista que possibilita a autodestruição narcisista. No fundo, a análise de Richard Sennett parte precisamente dessas transformações ocorridas a partir do século XVIII, que teriam, segundo ele, gerado o declínio da vida pública, coisa que não acontecera anteriormente, pois todos teriam um papel socialmente legível e, portanto, não colocaria em jogo a sua interioridade ou a sua personalidade. No entanto, é precisamente aqui que reside o problema, isto é, no espaço público. Note-se, grande parte das discussões da atualidade procuram refletir sobre como reabilitar o espaço público. A esfera pública, nas palavras de Habermas. Ou seja, por um lado, há uma introdução na nossa vida íntima, na nossa interioridade e privada de cada um, pelo constante e avassalador confronto com as múltiplas imagens e os seus diferentes meios de controle e propagação. Por outro, o próprio sujeito deixa-se sucumbir agradavelmente, imerso que está no turbilhão de facilidades proporcionadas pela vida moderna dos nossos dias. É uma espécie de facilitismo que deseja o já feito, o já dado, o já construído, o já sentido, para utilizar aqui uma expressão do Perniola, ou para usarmos a categoria de Slavoj Žižek, uma certa interpassividade. É assim nas práticas cotidianas e é também assim, em consequência, em relação à cultura, em relação à arte. De facto, o sujeito tomado enquanto potencial consumidor, tomado enquanto alvo económico,
como que é obrigado a viver, não a sua vida real, mas a vida que é possível alcançar pela mediatização de um qualquer produto. É um sujeito que passa a reconhecer-se nos padrões que lhe foram fornecidos, mas sem o saber, e que age e pensa segundo eles. Seja esta interpassividade o que acontece é que o sujeito deposita as suas ações num outro, e que Zizek classifica como um sujeito suposto gozar. Mesmo que essas ações impliquem o meu gozo, a minha fruição, a minha satisfação, a minha realização. O Zizek fornece inúmeros exemplos para isto, para o sujeito suposto gozar e para o sujeito suposto querer. Seja dos espetáculos com risos pré-gravados, em que este outro abstrato ri por mim, seja o fetichismo da mercadoria que estimula a querer através de um Pai Natal. Um exemplo da interpassividade do sujeito, e que não podemos deixar de citar, é aquele que Zizek menciona a propósito dos fãs de DVD, que gravam compulsivamente filmes e acabam por ver menos filmes do que quando não havia gravadores. Ora, este outro ocupa aqui uma espécie de... Este grande e outro abstrato parece ocupar aqui, no fundo, parece substituir a minha vivência, parece substituir a minha interioridade por aquilo que já é dado. Ou seja, percebemos claramente que os tempos da história contemporânea estão a viver-se numa espécie de simultaneidade avassaladora, que conduzem naquilo que Gianni Vattimo dizia a uma deshistoricização da experiência. O José Jiménez, que já citei há pouco, aponta também e, portanto, para uma desidentificação da experiência. Porque, diz ele, somos muitas coisas ao mesmo tempo, mas nem sempre em continuidade umas com as outras. Com frequência de maneira diluída ou dispersa e, usualmente, não de um modo pleno, mas fragmentário. Este é o tempo da pluralidade, do descontínuo, da dispersão, do fragmento. Fim de citação. São tempos que efetivamente geram, inclusivamente, a dramática sensação de estarmos a ser ludibriados na vida que vivemos, ou como referia Verghese, tudo parece maquiavelicamente combinado para que o explorado participe voluntariamente da sua exploração. Fim de citação. Como se torna evidente a desidentificação do homem consigo mesmo, a sua incapacidade para um reconhecimento dos reais problemas da sociedade contemporânea, a crescente inutilização da capacidade inventiva do homem, o divórcio com a consciência e imagem no mundo, é fruto do resultado de uma economia capitalista global que desumaniza o sujeito, desumaniza o homem. E no fundo, Zizek diz isto mesmo. Quando julgamos estar a gozar a ideologia atual, estamos apenas a reforçar o domínio que ela exerce sobre nós. O que equivale à realização de uma escolha, à partida já condicionada, entre tudo ou nada, que o sistema impõe subrepticiamente, isto é, ou se entra no sistema ou se torna um excluído do sistema. Assim, o disperso, o descontínuo, o desfragmentar da temporalidade, dos instantes, das emoções, o desfragmentar das próprias vidas empobrece o ser humano e gera um tempo sem memória, como bem relembrava Benjamin há algumas décadas, quando referia acerca do insaciável e da insaciável fugacidade da vida moderna. Tornámos-nos pobres, fomos entregando uma porção atrás da outra da herança da humanidade, com frequência tendo de a deixar na casa de penhores por 100 vezes menos do que o seu valor, para que nos adiantassem a pequena moeda do atual. Estas são as palavras do Benjamin. Ora, esta organização alheia, inconsciente e incontrolável ao cidadão comum, submete-o a sucessivas e insuspeitas alterações involuntárias dos seus canais, redes e ritmos perceptivos, representativos e emocionais. A superabundância de imagens e meios de controle está bem visível nos nossos dias, por exemplo, da retenção da nossa imagem nas câmaras de vigilância, uma espécie de Big Brother autorizado por todos e por ninguém, sob o pretexto de prevenção de terrorismo, ao raio-x das bagagens, aos códigos de barras
e bandas magnéticas que nos identificam naquilo que somos e consumimos, tudo parece orquestrado para gerar e gerir a imagem daquilo que vamos sendo. E nós somos vítimas e agentes ao mesmo tempo de toda esta violência imagética. De facto, ao utilizarmos, acumularmos, jogarmos e provocarmos as imagens, os signos, os fetiches postos à nossa disposição particular e geral, gera esse clima de vazio intimista que nós sentimos ou que estamos a sentir na nossa sociedade contemporânea. Ora, as modernas abordagens da arte contemporânea e a cada vez maior crescente publicação de trabalhos que alertam para os perigos desta desumanização parecem ser um sinal claro da inquietação dos nossos dias. A possibilidade de reprodução de acontecimentos em tempo real, recordo-me, por exemplo, a partir da Guerra do Golfo e depois da queda das Torres Gêmeas, a frenética reprodução, diria, de imagens de conflitos étnicos, religiosos, políticos, os da faixa de Gaza ou do Iraque, ou nos massacres como os do Kosovo e de Ruanda, a possibilidade de simulação de outras realidades, jogos virtuais, filmes de projeção futurista, etc., permitem ver o claro enquadramento da violência imagética e o crescente nível de insensibilização a que o indivíduo contemporâneo está sujeito sistematicamente. Segundo Olivier Mongin, a nossa relação com as imagens de violência metamorfoseou-se, quer dizer, entramos num estado natural de aceitação dessas imagens violentas. Ou seja, é ao mesmo tempo não só as imagens violentas, mas também a violência das imagens. O sujeito parece diluir-se na própria fragmentação incidente das imagens que lhe chegam. Tudo se dá no todo das representações, isto é, da publicidade à propaganda, dos negócios ao lazer, da vida familiar à política. A divulgação da imagem operada pelos diferentes mídia, nas suas diferentes valências, não é um mero instrumento informativo ou comunicante. É um instrumento de captação da atenção do sujeito. É um instrumento de captação da atenção do sujeito. E, portanto, um instrumento que se torna alienante de acesso generalizado com o qual se convive diariamente. Das imagens mais íntimas da vida humana, imagine-se aqui os reality shows, por exemplo, ou tão somente as imagens captadas pela vigilância de um hipermercado, em que todos se veem e são vistos, às imagens das artes digitais, tudo parece ser válido. Tudo parece estar legitimado. Mesmo as imagens que traduzem o fim da natureza íntima do homem, como sejam, por exemplo, recordo-me aqui do enforcamento das imagens transmitidas indiretas do enforcamento de Saddam Hussein, as imagens íntimas da fotografia, por exemplo, de Katrina Mowrati, onde são retratadas as mulheres sujeitas a intervenções cirúrgicas, sem um seio ou sem os dois, etc. Ou as imagens da exposição Amor de, realizada pelo fotógrafo Walter Schultz e pela jornalista Bit Lakota, da revista Der Spiegel, onde são apresentadas duplamente os doentes terminais em vida e na morte, tudo parece adquirir um valor simbólico. Talvez seja aqui bom recordar a luta pelo capital simbólico de que falava Pierre Bourdieu. Esta luta pelo capital representa precisamente este drama. Quando uma televisão tem em sua posse as imagens do enforcamento, por exemplo, de Saddam Hussein, ela vai procurar encontrar o seu significado, a sua segunda posse, na maximização simbólica desse capital, precisamente com vista ao seu prestígio, ao seu reconhecimento e ao enriquecimento. Ora, as artes contemporâneas, como disse, refletem esta crise social, esta crise em torno do humano, na procura de um diálogo transversal que permita postular os trilhos do pensamento contemporâneo sobre a vida atual, os seus rumos e desafios. Sejam as imagens de Sophie Calle,
da intimidade dos objetos que transportamos e que revelam parte do nosso mundo, quando expostas ao raio-x, as fotografias de Cindy Sherman ou de Nan Goldin, todas elas referem um potencial destruidor do self, ou da interação do self na sociedade. Permitam-me abrir um parênteses, esquecendo por agora as teorias narcisísticas ou freudianas que se ocultam nelas, fecho parênteses, ou melhor, confrontam o sujeito com o fascínio e horror de uma imagem especular fixa da qual ele não pode fugir, como diria Margarida Medeiros. Na instalação vídeo de Paul Sermon, Telematic Dreaming, que já tem quase 3 décadas, é o sujeito e o outro que revela uma sociedade fragmentada feita de imagens de um outro sempre presente, ausente, que revelou também o nomadismo das relações humanas. Trata-se, no fundo, de reequacionar o lugar da memória, dos afetos, ou melhor, do desaparecimento das capacidades mnésicas, afetivas, para utilizarmos a nomenclatura de Paul Virilio. Ou quando, por exemplo, Jean Baudrillard refere no seu texto Please Follow Me, acerca da intervenção de Sophie Kahlo, que, e cito, uma estranha arrogância compele-nos não só para possuir o outro, subentende-se pela imagem, mas também para lhe penetrar nos segredos. Fim de citação. Aquilo que se revela é, portanto, o controlo a que estamos sujeitos na atualidade, o sermos seguidos, vigiados, filmados e, portanto, manipulados. O panorama com as artes digitais procuram retratar as vivências da sociedade atual, ainda que sob a égide de um fascínio que pode conduzi-los a uma espécie de cegueira da realidade, em que os tecno-cyber-artistas tendem a objetivar o espírito humano numa qualquer informação digital. Isso tem acontecido frequentemente. A título de curiosidade, e dado que estamos ainda e sempre no domínio da imagem, as abordagens desta natureza cibernética do in-humano, em conjugação com semelhantes experiências no campo da biotecnologia, conduzem-nos para perspectivas pouco animadoras de uma revolução metamórfica, como, por exemplo, a postulada por Hans Moravec, quando avança para o universo pós-biológico na possibilidade de formas de vida robótica. Seja a reflexão dada pelas artes, pela literatura, pela filosofia ou outras, sentimos sempre o eco das nossas preocupações. Vivemos assim entre o domínio da realidade e da aparência, reinventando continuamente o mito da caverna platónica. Ou seja, quanto mais o indivíduo se vir na contingência de viver na aparência, menos consciência perceptiva, por exemplo, imaginativa, terá da realidade que o cerca, criando um espaço próprio para o seu entendimento da realidade, ou melhor, da aparência momentânea do real. Assim, a realidade apresenta diferentes dimensões e tempos, consoante o padrão de entendimento que se deixe permeabilizar. À larga maioria, a realidade é-lhes imposta, moldando inclusivamente aquilo que em tempos foi conhecido como opinião pública. A outros, artistas, filósofos, a realidade é-lhes fornecida na fronteira da alienação, como se estivessem num limbo. Trata-se, no fundo, sempre do mesmo, isto é, da omnipresença de meios de telecomunicações e da comunicação social. Shussudovsky, um pensador russo, chama este domínio das mentiras globais. São mesmo os meios de comunicação social globais que, como alerta Shussudovsky, fabricam as notícias e distorcem abertamente o curso dos acontecimentos mundiais. Esta falsa consciência, como ele chama, que se infiltra na nossa sociedade, impede o debate crítico e mascara a verdade. Estamos, no fundo, nós próprios, como refere Thomas Zengotita, mediatizados, isto é, estamos de tal forma rodeados de representações que nos deixamos de representar a nós mesmos como aquilo que realmente somos. Instagram é um bom exemplo disto, Facebook, etc. Estamos num campo de hiperrealismo, como lhe chamaria Baudrillard, na sua crítica à cultura e sociedade contemporâneas. Poderíamos pensar, então, em soluções como novos programas de educação, com vista a uma formação alargada
de efeitos a curto e médio prazo. No entanto, isto constituiria, à partida, uma estratégia que poderia estar condenada ao fracasso, porque a articulação tripartida entre política, economia e os meios de comunicação social não permitem um tal espaço de intervenção. Os próprios meios de comunicação competem entre si por um espaço de intervenção na vida íntima das pessoas, da ocupação dos seus tempos, com vista à rentabilização, naturalmente, empresarial e económica. É como refere Michel Serres, nós estamos a viver num espaço igualitário da comunicação, que parece-se atualmente com o da rua, onde já ninguém se distingue, como há 50 anos, o padre do militar, o operário e do estudante. Estamos a viver numa massa informe e abstrata. Os meios de comunicação, sob a influência das políticas económicas globais, interferem diretamente na educação familiar, fazendo repartir a culpa entre os pais e os sistemas de ensino. E é nesse sentido que vão as palavras de Alan Bloom ao referir que os pais já não possuem mais autoridade legal ou moral e que a introdução, por exemplo, da televisão, que é o exemplo que ele dá, no lar destruiu a privacidade do lar e, portanto, enfraqueceu os laços familiares e afetivos. Aliás, a instalação de Wolf Vostell, intitulada Depressão Endógena, muito anterior já, joga ironicamente com esta ligação entre educação e televisão. De facto, a aceleração dos tempos e a globalização dos espaços, a divulgação e proliferação dos meios de informação, de novas tecnologias, os novos negócios cibernéticos, as novas realidades digitais trouxeram uma pluralidade a que não houve adequação, quer de programas de educação, quer dos ritmos familiares, quer dos próprios níveis de qualidade de vida. É como se a história estivesse em autogestão. A história da cultura, a história humana, a história da civilização. Se estivesse em autogestão. Aceitarmos de braços abertos a banalidade e a redundância informativa, a imediatez dos factos históricos criados com caráter de urgência, as fatalidades que surgem nos horários nobres, gerados num agora presente que só acontece aos outros, e aceitamos a opinião dos outros, que faz, de fundo, a nossa. Aceitamos a vertigem do tempo, aceitamos que o nosso viver seja uma perversão da cultura contemporânea. Aceitamos a verdade de tudo aceitarmos. Ora, para não nos limitarmos a ser um fragmento do presente, é preciso recuperar a densidade do tempo, dotar o presente com a consistência da lembrança e o estímulo projetivo do futuro, e que supõe ganhar espaços onde habitam os sentidos da existência. Isto são palavras de Jiménez. Este parece-me ser o verdadeiro desafio e problema com que devemos lidar no futuro. Dominique Plion acredita na margem de manobra que é possível estabelecer entre o desenvolvimento do capitalismo e os modelos de crescimento social e económico sustentado, como os que se verificam nos países do norte da Europa, por exemplo, e realça a necessidade do estabelecimento de regras para esse desenvolvimento paralelo na construção europeia. Mas isso, enfim, é outra problemática. Contudo, a diminuição das nossas capacidades perceptivas parece-me que não irá responder a tal desafio. A deslocação da atividade da nossa consciência para o já realizado, para o já pronto a consumir, levanta sérias dúvidas quanto ao possível e ao realizável. Urge visitar o humano, mas não sabemos ao certo como fazê-lo. Nietzsche diria que resta-nos arte para não morrermos de verdade. E talvez possa passar por aqui o desafio, isto é, reinventar uma forma de arte pública, como a tragédia grega, que conseguia transmitir ludicamente uma nova verdade sobre o mundo e desse modo estimular de novo as nossas diferentes formas de consciência, isto é, criando de novo o lugar do homem no mundo, contrariando o niilismo e o vazio da pós-modernidade em que nos encontramos. No fundo, contrariando esta ditadura imagética sobre a qual andamos a viver e sobre a qual temo que ainda possamos continuar a viver.